Vou falar um pouco sobre a citogenética e reprodução humana e um pouco sobre o que a gente aprendeu na matéria sobre citogenética. Meu nome é Kaique, faço farmácia, sou de segundo período. A citogenética e a reprodução humana são áreas essenciais da saúde que investigam a relação entre os cromossomos, a genética e os processos reprodutivos dos humanos. A citogenética se concentra no estudo da estrutura, função e alterações dos cromossomos, enquanto a reprodução humana abrange os processos biológicos relacionados à formação de gametas, fertilização, infertilidade, desenvolvimento embrionário e herança genética. Essas áreas são complementares e têm grande relevância tanto para a saúde quanto para a prática profissional. Para médicos, biomédicos, farmacêuticos e biológicos, o conhecimento aprofundado sobre esse tema é indispensável. O estudo da citogenética e da reprodução humana proporciona diagnóstico precioso e embasado, desenvolvimento de tratamentos reprodutivos, prognósticos para pacientes com condições genéticas, prevenção de doenças genéticas e contribui para a educação sexual. Os objetivos da matéria de citogenética foi: o objetivo da citogenética e reprodução humana é de estimular a compreensão e interpretação dos fenômenos envolvidos no processo citogenético, como alterações cromossômicas, estruturação dos cromossomos, buscando compreender exames, interpretar e fazer emissões de laudos. Também tem como objetivo adquirir noções anatomofisiológicas de reprodução humana, trazendo o entendimento desde a formação de gameta, do embrião até o desenvolvimento fetal. Já os objetivos específicos foi conhecer a anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo do ser humano, diferenciar os processos de espermatogênese e ovogênese, entender os eventos de desenvolvimento embrionário e fetal, descrever as características químicas e morfológicas do cromossomo, interpretar os resultados de exames citogenéticos hipotéticos, identificar anomalias cromossômicas humanas e sua relação com o fenotipo e possíveis consequências hereditárias. Características principais de todas as etapas técnicas laboratoriais utilizadas para o estudo dos cromossomos humanos. Já no subproduto 2, a gente fez sobre 3 assuntos: varicose, endometriose e cachumbo. A varicose é também conhecida como varizes de testículo. Nessas condições, a dilatação anormal das vias reticulares acarretada na dificuldade de retorno venoso, provocando a difusão de testículo, que o órgão é responsável pela produção dos espermatozoides. A dilatação anormal dessas vias são causas da infertilidade da varicocele. A causa é o surgimento de variedades causado em um aumento de temperatura no testículo, reduzindo a produção de espermatozoide e diminuindo a qualidade seminal. Essa variedade é chamada estresse oxidativo, que ocasiona essas alterações, então um aumento na fragmentação do DNA. Esse conjunto de fatores leva à infertilidade masculina. A varicose possui tratamento e cura, de acordo com a gravidez do quadro. Em estados iniciais, os tratamentos clínicos como medicamento é o uso suspensório escrotal. Pode ser suficiente para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. No entanto, em casos mais avançados com infertilidade, a cirurgia é opcional, mas indicada para corrigir o problema e restaurar a fertilidade. Na endometriose, a definição é endometriose é uma doença ginecológica crônica, benigna, estrogênio dependente de natureza. A endometriose acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva.
ela pode ser definida pela presença de tecido endometrial fora do útero, normalmente com predomínio na pelve feminina. O que causa? A endometriose é uma doença característica pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero. Esse tecido causa inflamação e forma aderência nos órgãos pélvicos, como ovários e trombas. Às vezes pode obstruir as trombas, impedindo a passagem do óvulo fertilizado para o útero. Além disso, pode ter uma inflamação crônica que pode alterar a qualidade dos óvulos e a receptividade do endométrio, dificultando a implantação do embrião. O tratamento deve ser feito de acordo com os sintomas apresentados pela mulher. Para o tratamento, existem diversas formas de ser feito. As drogas hormonais, progestagênios isolados, anticoncepcionais orais, genitrose, entre outros. A cachumba também chamada de parolite epidética ou pareira, é uma infecção viral aguda que acomete principalmente em crianças, mas pode ocorrer também na adolescência e nos adultos. A doença causada por um vírus pertence à família Paramiviridae, o gênero Robulavírus. Em sua transmissão se dá principalmente por via aérea. A cachumba é comum em locais com grandes aglomerações de pessoas e com baixa aderência. Existe campanha de vacinação. Como causa a infertilidade? A cachumba pode causar infertilidade nos homens através da orquite, uma inflamação dos testículos. Essa inflamação danifica o tecido testicular, prejudicando a produção de espermatozoides, tanto de quantidade quanto em qualidade. Em casos mais graves, a orquite pode levar à atrofia testicular, diminuindo permanentemente a produção do espermatozoide, comprometendo a fertilidade. O tratamento pode ser uma doença viral. Por ser uma doença viral, a cachumba é tratado pelo organismo de forma natural e recomendado repouso e medicamentos para dor e temperatura. E também uma observação cuidadosa para caso que tenha alguma complicação. Já no subproduto 3, foi sobre a reprodução humana, dizendo de que maneira os biomédicos e farmacêuticos podem atuar na área da reprodução assistida, quais são as principais funções desempenhadas por esses profissionais em clínicas e laboratórios especialistas. Farmacêutico desenvolve e manipula medicamentos hormonais para preparar o corpo para os tratamentos. Gerencia medicamentos controlados e elabora protocolos de tratamento. Monitora o uso do medicamento, garantindo a eficácia e a segurança. Já o biomédico realiza coleta e análise de gametas, óvulos e espermatozoides. Executa técnicas de fertilização in vitro e outros como ICSI. Monitoria desenvolvimento nos embriões e realiza a transferência uterina. E também realiza exames hormonais e genéticos para auxiliar no diagnóstico de infertilidade. A primeira pergunta foi: quais são as legislações que regulamentam a reprodução assistida? Ainda não há uma lei específica sobre o tema, mas algumas leis abordam mais dos profissionais da área devem seguir as principais normas. Então, tipo assim, ela não tem uma lei específica, mas tem leis que aborda particularmente um pouco sobre o tema, que é a Resolução CFM número 2294 de 2021, define normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida.
a Lei número 9.263, de janeiro de 1996, Regulamento 7, no artigo 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, e o artigo 9 para o exercício de direitos de planejamento familiar, que serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contraconcepção cientificamente aceitos a que não coloque risco de vida e de saúde das pessoas, garantindo a liberdade da opção. Também foi abordado pós-graduação lato sensu em reprodução humana assistida. Tem como objetivo capacitar os profissionais para atuar em clínicas e laboratórios. Para os farmacêuticos, o gerenciamento de medicamentos, controle de fase lutear, suporte farmacológicos ao ciclo da fertilização e hormônios para a indução da ovulação. Para os biomédicos, técnicas laboratoriais, manipulação de gametos, embriões, acompanhamento do desenvolvimento embrionário e técnica avançada do embrião. Mestrado profissional em ciência e reprodução humana tem como objetivo aprofundar o conhecimento de reprodução humana e preparar profissionais para pesquisa e desenvolvimento na área, abordando temas como reprodução assistida, investigação da vestibilidade, farmacologia aplicada à reprodução humana e fisiologia reprodutiva. Para farmacêutico, farmacologia dos tratamentos hormonais, análise de medicamentos, suas interações, otimização de protocolo de estimulação ovária e terapia de medicamentos. Para os biomédicos, pesquisa avançada em embriologia, técnicas laboratoriais complexas, manipulação de gametos e embriões, genética reprodutiva e técnicas PGT. Também foi abordada uma idade limite para mulheres que desejam realizar transferência embrionária em caso afirmativo. Qual o limite definido? Existe uma idade limite recomendada para mulheres que desejam realizar transferência embrionária, que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu 50 anos como idade máxima para essas mulheres, e com seus próprios óvulos, considerando os riscos de saúde da mãe e do bebê associado à idade avançada, porque se tiver uma idade avançada pode acabar tendo mais risco sobre a pessoa e sobre o neném. Outra pergunta foi: qual a idade máxima recomendada para mulheres que desejam engravidar por meio de técnicas de reprodução assistida? O Conselho Federal de Medicina no Brasil estabelece que a idade máxima para mulheres que desejam engravidar por meio de técnicas de reprodução assistida continue sendo 50 anos. Essa recomendação é voltada para garantir a segurança tanto da mãe quanto do bebê, devido aos riscos que o aumento de idade. A decisão final é sempre baseada na avaliação médica detalhada, considerando o histórico de saúde do paciente e possíveis riscos. Continuando no subproduto 3, a legislação brasileira permite escolher a escolha do sexo do bebê, procedimentos de fertilização in vitro, se sim, em qual situação? No Brasil, a escolha do sexo do bebê por meio de fertilização in vitro é permitida em situações muito específicas. E o Conselho de Medicina restringe essa prática a casos onde há risco de transmissão de doenças genéticas graves ligadas no sexo. A gestação de substituição, barriga de aluguel, é permitida no Brasil se 3 países que autorizam essa prática. A gestação de substituição no Brasil é permitida, mas com restrições. A gestante precisa ter parentesco com os futuros pais e não pode receber pagamento. Já em países como Estados Unidos, Índia
e Reino Unido, a prática é mais liberal, permite compensação financeira para gestantes. Já o Reino Unido, assim como... já o Reino Unido não tem como... já é igual ao Brasil, não pode ter compensação financeira porque é proibido. No Brasil... No Brasil, os gametas... Quais são as principais regras para a doação de gametas no Brasil e como essas regras são aplicadas para embriões? No Brasil, a doação de gametas é regulada pela Resolução 771 de 2022 da Anvisa, pela Resolução SFM número 2168 de 2021. Algumas das regras para doações incluem a doação de gametas não pode ser feita sem fins lucrativos. A idade máxima para doação é de 45 para homens e 37 para mulheres. E os doadores são testados para doenças infecciosas como HIV, hepatite B e C, entre outras. Subproduto 4 abordou o procedimento de montagem do cardiograma. O bandeamento já é a principal técnica de citogenética clássica. Esse processo baseia-se na digestão enzimática dos cromossomos e na coloração com gemesa. A digestão ocorre nas áreas com maior presença e maior presença de eocromatina do que nas regiões com hemoglia, fazendo um padrão de bandas clara e escura que permite a identificação individual dos cromossomos e da sua estrutura externa. O subproduto 4 também teve o caso clínico, um exame de citogenética molecular realizado em uma criança com características iniciais de síndrome encefálica Mayer-Dieck. O exame foi feito para confirmar possível diagnóstico, facilitados a análise de resultado obtida através do exame e parecer do laudo, onde a técnica utilizada de citogenética molecular foi a técnica utilizada por hibridização Florence, INZU ou FISH. Essa técnica é utilizada em sodas de DNA com presença de Florence que se liga à sequência específica no cromossomo, assim permitindo a identificação e de lesões de material genético do braço curto do cromossomos. O resultado do exame é um diagnóstico positivo, portanto, crianças possuem síndrome de Mayer-Dieck, uma vez que a síndrome ocorre para degradação ou microdeleções do cromossomo 17 através do exame de Fish. É persistível a ausência de hibridização na região do cromossomo 17, onde a solda deveria se ligar, mas não ocorre, indicando uma ligação em 17p13.3. Portanto, características de um diagnóstico positivo para a síndrome. Subproduto 3, avaliamos sobre 3 laudos, onde a gente viu o resultado do cariotipo e avaliamos qual era o material analisado e a metodologia. No primeiro, a metodologia para o resultado do cariotipo foi realizada a cultura de amniocitos, utilizados por meio de cultura especial que favorece a divulgação. As lâminas foram confeccionadas utilizando as células obtidas por meio de cultura e os cromossomos foram submetidos à coloração normal de bandejamento G. E o material analisado foram células de líquido amniótico. No lado 2, o material analisado foi leucócito de sangue e periférico,
que após o período de incubulação, as células foram submetidas a processo de coloração com bandejamento de técnicas que permitem visualização detalhada do cromossomo e suas regiões estruturais, que já no terceiro laudo, para análise de cariotipo, foi realizada uma cultura linfótica a partir de sangue periférico coletado em meio à cultura apropriada e estimulada, onde o material analisado foi leucócitos de sangue periféricos. Nesses três, foram analisados também nesses três, avaliamos também quais eram os sintomas que eles sentiam e diagnosticamos os três com os carotipos que foi identificado. E a conclusão desse trabalho é fundamental destacar novamente o impacto significativo que o estudo de citogenética e reprodução humana exerce na área da saúde. Por meio desse campo de estudo, é possível aprender e aperfeiçoar diversas técnicas aplicáveis em laboratoriais, tanto na citogenética, que se concentra na estrutura, função e alteração dos cromossomos, quanto na reprodução humana, que abrange processos biológicos como a forma dos gametas, desenvolvimento embrionário, fertilização e infertilidade e herança genética. Os temas abordados durante o vídeo evidenciam processo no aprendizado e na formação de profissionais qualificativos. Portanto, para enfrentar os desafios do mercado, para enfrentar os desafios de mercado do trabalho.